Meus amores, bem-vindos de volta ao podcast God in Me e nós daremos continuidade então no segundo episódio. Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, eu vou deixar sempre aqui no link, aqui inbox, na descrição, para que vocês possam acompanhar também. Deixe nos comentários se vocês têm gostado desses episódios, se tem acrescentado algo na vida de vocês. Deixem também sugestões de temas, aquilo que vocês querem ouvir. Tudo isso, é claro, dentro aí do nosso dia a dia, em relação às coisas de Deus, o que vocês quiserem que eu traga aqui, que eu fale um pouco mais, eu vou estar trazendo, tá? Eu fiz isso no meu canal também, no meu canal principal, no Cintia Oliveira. É um canal mais voltado para empreendedorismo, mas eu deixei lá para o pessoal dar sugestões de temas. E isso funcionou super, porque as pessoas têm me procurado e têm sugerido, porque elas têm dúvidas, elas querem ouvir sobre determinado assunto. Então, nós podemos fazer a mesma coisa aqui. Nós estamos numa geração bem difícil, né? Não vou falar alguns termos aqui para que o YouTube ele não entenda que eu estou falando algo que é relacionado àquilo que já está acontecendo, que aconteceu e que nós temos superado dia após dia. É claro que cada um superou de uma forma, cada um agora tem ainda superado, cada família tem sobrevivido a cada dia superando. Como cristã, eu creio no que Deus ele tem preparado, eu creio que Deus ele jamais perde o controle de nenhuma das coisas. Ele está no controle. Ele está num controle muito maior do que nós imaginamos. Eu costumo até dizer isso, não sei se você já ouviu essa expressão, mas é a mais pura verdade. Deus sabe o que nós precisamos melhor do que nós mesmos sabemos. Às vezes você fala que a tua cor favorita é rosa, mas Deus sabe que no fundo a tua cor favorita ela é amarelo, ou é laranja, ou é azul. Ele sabe exatamente qual que é a tua necessidade, ele sabe exatamente qual que é a minha necessidade. Nesse tempo, em um tempo onde nós tivemos que estar mais em nossas casas, estar mais com nossas famílias, nós vimos um índice de divórcios muito grandes. Nós vimos um índice de violência doméstica muito grande. As pessoas não conseguem mais conviver umas com as outras. As pessoas não conseguem mais estar juntas dentro de um mesmo lugar. E isso veio trazendo à tona realmente quem nós somos. As circunstâncias, elas revelam o nosso caráter. Elas revelam como que nós vamos agir em determinada situação. Então, quando nós falamos que meu caráter ele é bondoso, nenhum de nós somos bons, nenhum de nós somos justos. Justo é apenas o nosso Deus. Esse sim é justo, ele sim é bom. Só que nós devemos aprimorar, buscar, mudar, moldar o nosso caráter. O único que pode moldar a nossa personalidade, o nosso caráter é Cristo. Então, toda vez que eu me pego pensando em algumas situações, de tudo que nós temos vivido no país, de tudo que nós ainda estamos vivendo, de tudo que nós ainda vamos viver, eu procuro sempre me apegar a Cristo, me apegar a Deus, porque eu sei que Ele jamais perdeu o controle de alguma situação. Eu sei que Ele sabe o nosso amanhã e Ele está no nosso futuro. E como eu disse no início, Ele sabe o que é bom para nós. Em contrapartida, muitas famílias que infelizmente se separaram, se destruíram, outras pessoas se uniram ainda mais, se fortaleceram ainda mais, se buscaram a Deus ainda mais, se prostraram diante de Deus ainda mais. Tem pessoas que se achegaram a Deus nestes dias, pessoas que nem sequer tinham vontade ou ouviram falar de como é servir a Cristo. Isso é maravilhoso porque Deus ele quer realmente que nós nos acheguemos a Ele. É o ponto principal, é o ponto-chave de Deus, o plano de salvação sempre foi esse. Voltar a se relacionar. Religião vem do latim religar, unir novamente aquilo que foi separado. Então, religar aquilo que estava separado. E o objetivo de Deus com o plano de salvação sempre foi esse. Vocês foram separados de mim devido ao pecado. E hoje ainda é assim. O pecado ele é a única coisa que nos separa de Deus. Mas aí com o plano de salvação, que Deus já tinha em mente de enviar Jesus Cristo para religar, para que nós pudéssemos então voltar ao início, ao primeiro amor e nos relacionarmos com Deus, com o Criador, com o nosso Pai. E falando muito em pecado, em situações que nos levam ao pecado, o pecado, queridos, ele sim nos separa de Deus. Não adianta nós tentarmos mascarar uma coisa que a própria palavra de Deus ela nos diz. Todos nós pecamos e por isso fomos destituídos da glória. Todos nós pecamos. E por mais que nós tenhamos aí o sacrifício de Cristo naquela cruz,
Nós estamos sujeitos a pecar. E não adianta falarmos que não pecamos no nosso dia a dia, porque estamos lutando contra isso todos os dias. É importante entender uma coisa: não se afaste de Deus porque não consegue deixar de pecar. Continue com Cristo para que você vença o pecado. Enche a tua mente com as coisas dos céus, para que o pecado não seja algo que te separe dele, que te separe de viver o amor de Cristo. Quando eu me converti com 18 anos, 18, 19 anos. E para mim sempre foi algo muito tranquilo a minha conversão. Acredito que por não ter me envolvido tanto com as coisas do mundo, quando eu me converti, eu realmente consegui me entregar para Deus de forma genuína. Eu consegui compreender o amor de Deus. E consegui compreender também o que eu podia fazer para que isso me separasse dele, quais os pecados eu poderia cometer. E por mais que eu não tenha me envolvido com as coisas do mundo, todos nós ali dentro, na nossa personalidade, no nosso jeito, temos situações que nós acabamos pecando contra Deus. No nosso falar, no nosso agir, nas nossas atitudes, isso é pecado. A mentira, ainda que as pessoas falem muito isso, né? Mas eu mentir pelo bem da pessoa, é pecado. Não existe pecadinho e pecadão, você já deve ter ouvido essa expressão e é mais pura verdade, não existe, não tem como eu comparar. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas você está querendo dizer então que o criminoso, a pessoa que matou, ela pecou muito mais do que eu que só menti ou omiti uma situação e você está me comparando com esse criminoso? Exato, é o mesmo pecado. Deus ele não olha para o pecado de uma forma diferente. Ah, porque foi só uma mentirinha, foi só uma omissãozinha, mas aquele que matou, o pecado é maior. Não, é tudo pecado. E nós estamos numa geração que, olha, venha para Deus como você está. Só que nós não estamos ouvindo muito falar, olha, mas não permaneça no pecado. Não permaneça praticando as mesmas coisas. Nós temos ouvido muito mais a mesma historinha de que, não, vem como você está. E ponto final, e continua fazendo o que você está fazendo, porque Deus é amor e Deus te aceita assim e está tudo bem. Deus ele é amor, Deus é justo também, Deus é santo. Eu não posso então deixar vir até Deus e permanecer no mesmo erro e permanecer praticando as mesmas coisas que Deus já disse para mim na tua palavra que ele considera abominável, que ele não aceita, entende? Então, se eu entro aqui em detalhes com você do que é pecado, acredito que você aí na sua casa, onde você está me ouvindo agora, no seu trabalho, aí no seu celular, no seu dispositivo móvel, no seu desktop, você sabe do que eu estou falando. Você sabe o que é pecado. Todos nós temos o livre-arbítrio. Então, nós temos ciência do que é certo e do que é errado. Se praticamos o que é errado, é porque praticamos conscientemente, sabendo que não podemos fazer. Ou então, muitas das vezes, praticamos e até podemos nos arrepender naquele momento. Na verdade, nem posso usar a expressão arrependimento, usaria mais um remorso, que é uma sensação que vem e depois passa e você pratica de novo. Isso seria um remorso. Arrependimento genuíno é quando você realmente deixa de praticar aquilo, porque sabe que é errado, porque sabe que prejudicou, porque sabe que não foi algo bom para você e não foi bom para outra pessoa também. E aí, voltando em tudo que tem acontecido no nosso dia a dia, as famílias se destruindo, os casamentos se acabando. Hoje as pessoas elas têm vivido mais por uma ilustração, né, de um rapaz falando dos seus avós. Ele fala assim, perguntou para os avós como que viveram tantos anos, como que ele poderia fazer para viver tantos anos de casado. E o avô dele disse para ele assim, olha, na minha época, quando uma coisa não dava, quando uma coisa quebrava, nós consertávamos, não jogávamos fora. E é exatamente isso. Hoje não. Não dá certo por diversos motivos e a pessoa simplesmente joga fora, porque é muito mais fácil. Hoje em dia, ainda dentro dessa questão de casamento, as pessoas já têm casado com esse pensamento. Puxa, eu vou casar, mas se não der certo, eu separo, não tem problema. A lei está aí, a lei me respalda, eu posso me separar. E eu estou falando da lei terrena, né, secular, governamental. E eu posso me separar, ou então a pessoa usa, até no âmbito cristão, não, mas Deus disse lá na palavra dele que se houver traição, adultério, eu posso me separar. Há um respaldo para que eu me separe.
Sendo que, se você for entender todo o contexto do porquê que Deus fez dessa forma, e ele ainda cita Moisés, ele fala, olha, Moisés só entregou para vocês a carta de divórcio porque havia dureza em vosso coração, porque vocês, homens ou mulheres, aí não aceitavam o seu cônjuge, não perdoavam. Devido à dureza do vosso coração, Moisés entregou então a carta de divórcio. E é exatamente assim, as pessoas elas usam muito versículos apenas isolados de um contexto, né? Versículos isolados, não entendem o contexto bíblico, e elas respaldam ali as suas vidas em cima daquele versículo. E vão lá e se separam, e né, cada um sabe exatamente aquilo que está vivendo. Só que por que hoje em dia tem tido tanto esse índice? Porque as pessoas hoje elas não possuem mais tanta empatia? Porque hoje não se possui tanto amor pelo próximo? Porque hoje as pessoas já casam com a intenção de se divorciar caso não dê certo. Você está namorando ainda, vai noivar, vai casar, vai fazer todo o processo. Eu também fiz a mesma coisa. Só que quando eu estava namorando, eu já sabia o que eu tinha que observar no meu namoro, porque o meu namoro foi um preparo para o meu casamento. É no meu namoro que, ao invés de eu ficar de agarração ou de pegação com o namorado, eu deveria estar focada em conhecer as qualidades e os princípios que ele tem, para eu saber se é aquilo que combina com os meus princípios. Porque depois é muito fácil culpar a Deus por algo que deu errado porque você escolheu assim. Uma outra coisa que eu tenho que falar isso aqui, porque eu estudei muito para falar sobre isso, eu li muito quando eu era solteira, na minha época de namoro também, para poder chegar aqui hoje e poder falar para você. Deus não escolhe a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Deus não escolhe, não adianta culpar a Deus pelas suas escolhas. Deus não vai colocar uma pessoa diante de você e falar, olha, esse aqui é o seu futuro marido. Eis aqui a sua futura esposa. Agora casem-se e sejam felizes, porque eu estou escolhendo cada um e para vocês são perfeitos um para o outro. Não é dessa forma. O que Deus ele faz é determinar dentro de você e pede para que você faça isso. Estabeleça princípios. Princípios bíblicos que te levarão exatamente aonde? A tomar essa decisão. E qual é a decisão? De fazer a escolha certa. E é muito fácil para nós depois culparmos a Deus pelas nossas escolhas. Ah, mas por que Deus colocou essa pessoa no meu caminho se sabia que ia acontecer isso? Então, já deixando claro para você que está namorando, que tá noivo, que vai casar, ei, é no seu namoro, é no seu noivado que você observa princípios que se combinam com os seus. Você possui princípios? O que são princípios para você? Por exemplo, no meu relacionamento, princípios para mim, um dos princípios era, se a pessoa mentir, mesmo que seja para omitir algo, para me proteger, não é algo que eu me agrade. Traição, de qualquer formato, também não é algo que iria me fazer bem. Violência, de qualquer teor, tipo, psicológica, física, qualquer tipo de violência também era algo que estava estabelecido como princípio para mim. Se violasse isso, passou desse limite, você tem que colocar limites. Passou disso e ali está rompendo com o seu princípio, com aquilo que você acredita, não é para você. Então, outro tipo de princípio que eu sempre tive e que eu observei muito no tempo na época que eu estava namorando com meu esposo hoje, honra a pai e mãe. Então você precisa observar se o seu namorado ou namorada, ele honra pai e mãe. Tem até alguns vídeos aqui, agora eu não me recordo quem era o pastor que estava falando sobre isso, que ele falou de alguns testemunhos. Ai, pastor, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, mas ele bate na mãe. Se isso para você não é algo que, opa, peraí, já te desperte um alerta de que, uai, ele pode ser bonito, filha, mas se ele bate na mãe dele, o que te diz que ele não vai bater em você? Se alguém me procurasse para me falar isso, eu com certeza falaria para a pessoa na lata. Então você separa logo enquanto está namorando, para que não ocorra durante o seu casamento uma situação parecida que você vai apanhar e aí você vai lembrar, poxa, mas ele já batia na mãe, qual que era as chances que eu tinha? Uma outra coisa também, ainda dentro de questões de casamento, de relacionamento, ninguém muda ninguém. Quem muda a pessoa, o ser humano, é Deus. E não adianta você tentar moldar uma pessoa de acordo com aquilo que você quer. Porque cada pessoa é uma pessoa, ela tem a sua personalidade, ela tem suas opiniões. Por isso que no namoro, observe os detalhes em tudo, sabe? Como que a pessoa se porta, em situações de conflito, em situações difíceis, como que aquela pessoa reage, ela mente,
ela se estressa muito, com muita facilidade diante de uma situação, ela perde o controle muito rápido, e isso é um princípio para você, você não gosta disso, então você tem que observar o que é princípio para você. O outro tipo de princípio é o primordial, é Deus, é justamente Deus. Se aquela pessoa, ela tem a fé e professa a mesma crença e fé que você, para que você faça ali uma escolha mediante a isso. Sim, é 100% de chance que eu fiz a melhor escolha da minha vida, eu escolhi a pessoa perfeita, perfeito nenhum de nós somos. Não busque pela pessoa perfeita, seja você a pessoa certa para aquela pessoa. Não busque a pessoa perfeita, não existe a pessoa perfeita. Não idolatre uma pessoa, não transforme não crie, né, na sua mentalidade uma pessoa e tente trazer isso para a sua vida, para o seu dia a dia, para essa pessoa que você convive. Não existem pessoas perfeitas, existem pessoas que lutam todos os dias para fazer uma outra feliz e se tornarem melhores. Isso existe, pessoas perfeitas não. O único que é perfeito, eu falei no início, o único que é santo, que é justo, que é bom é Cristo. Todos nós tendenciosos, temos tendências a cair em pecado o tempo todo, então precisamos de intimidade com Cristo e a busca constante diária para matar a carne e fortalecer o espírito. Quando eu falo de casamento, quando eu falo de relacionamento, é basicamente isso. São detalhes que, se não observados enquanto se namora, enquanto se está noivado, enquanto se está noivo, quando casar, o jeito vai ser como as pessoas usam hoje, né? Ah, não, mas não tem problema não, o divórcio está aí para nós, não é verdade? Então, por que não evitar esse tipo de situação? Por que não começar a observar? E aí é um conselho meu mesmo para você, adolescente, jovem que está namorando, tá? Jovem, homem e mulher que estão namorando. Observem isso. Use o namoro de vocês. Ah, mas Cintia, mas que coisa mais careta. Não posso sair com meu namorado, não posso me divertir. Você pode fazer todas essas coisas. Você pode fazer tudo isso, claro, com Deus como a terceira pessoa aí, tá? Deixe Deus sempre no meio de vocês. Sempre. Se Deus não estiver no meio do relacionamento, não vai dar certo. Já estou dizendo para vocês porque é a mais pura verdade. O amor é uma decisão. Você decide, escolhe amar aquela pessoa todos os dias. Deus tem que estar nesse relacionamento para que isso funcione. Ele é o cordão, né? Ele faz parte do cordão de 3 dobras. Ele é a força do relacionamento. Então, no tempo do seu namoro aí, do seu noivado, enquanto vocês estão nesse período que ainda não se casaram, observe esses detalhes. Observe esses detalhes porque são importantíssimos, porque vão fazer toda a diferença para um casamento próspero, um casamento feliz. Porque casamento não é na festa. O casamento de vocês não começa na festa, onde está todo mundo reunido ali naquela felicidade, todos os convidados, a família do noivo, a família da noiva, os amigos. Não é ali. O casamento começa quando as luzes se apagam, todo mundo vai embora para suas casas e fica você e ele e Deus. Ou você, ela e Deus. Ali o casamento começa. Quando estão vocês em casa, no dia a dia, porque no namoro, nós sempre falamos isso e é verdade. No namoro, se vem no final de semana, na semana, mas cada um vai para sua casa. Se brigarem em determinado dia, vai cada um para sua casa e depois está tudo resolvido. E se briga dentro de casa? E se briga depois de casado? Como é que faz? Se esconde em algum lugar? Fica trancado dentro do banheiro, dentro do quarto? Como é que faz para resolver? Então, são detalhes que, por mais que pareçam bobos para quem está me ouvindo, nossa, mas ela está falando assim, fazem toda a diferença, porque eu me casei e experimentei exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu tive que exercer tudo que eu aprendi no meu namoro, no meu noivado, para poder trazer para um casamento e poder fazer o meu esposo feliz. Porque essa é a ideia principal, que eu faça o meu cônjuge feliz e que o meu cônjuge me faça feliz, e assim, então, ambos saiam felizes, fiquem felizes dentro daquele relacionamento. Então, é muito mais válido você ter paz do que você ter razão. É muito importante aprender a ceder. Então, tudo isso vai ter que ser muito bem estabelecido dentro de um relacionamento. É muito maravilhoso programar uma festa, planejar tudo, sonhar com a lua de mel, sonhar com o casamento, com tudo que é sonho de qualquer mulher, pelo menos era o meu sonho. E aí eu realizei esse sonho. Deus estava presente em cada detalhe. Deus fez surgir situações que eu jamais conseguiria. Deus resolveu situações para mim que eu jamais conseguiria fazer sozinha. Deus abençoou de forma grandiosa o nosso casamento, desde o início do nosso namoro até o nosso casamento e até o momento em que estamos hoje. Deus, ele sempre esteve presente. Então, uma coisa é clara: se Deus não for o primeiro em tudo na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, em tudo que você fizer, está
fadado ao fracasso. Infelizmente, porque Deus, ele tem que ser o alicerce, ele é aquilo que une, ele é a força de qualquer vínculo, seja que você sentimental, familiar, profissional. Ele é a fonte principal, ele que alimenta, ele é a energia de qualquer situação que você esteja passando, ele que vai trazer essa energia, que vai fortalecer, ele que traz a paz. Então nós precisamos entender isso. E após estabelecido isso, após eu conhecer alguns princípios, após eu olhar para mim e saber, poxa, quais são os princípios que eu tenho que eu não quero que a pessoa ultrapasse. Agora sim, então você é a pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida. Para que você possa um dia, e eu também sonho com isso, virar para o meu neto, para minha neta, e quando eles me perguntarem, vovó, como é que vocês viveram tantos anos juntos? Eu e meu esposo, podemos falar para eles, olha, é que na nossa época, quando uma coisa se quebrava, nós aprendíamos a consertar, não jogar fora. E eu espero que isso traga para você alguma reflexão aí na sua casa. Deixei o meu conselho aqui para os jovens, para os adolescentes que estão namorando. Observem os detalhes. Olha, se a pessoa ela ultrapassou um limite, se ela é violenta com você, na época, no momento de namoro, se ela é abusiva, muita certeza de que ela vai ser exatamente assim no casamento, porque nós não podemos mudar uma pessoa. Nós não temos esse poder. Quem tem o poder de mudar é Deus. Então, faça suas escolhas da melhor forma, porque não adianta depois falar e culpar a Deus, porque Deus não tem nada a ver com as escolhas que nós fizemos. Ele nos estabelece alguns princípios. Cabe a nós reconhecermos esses princípios nas pessoas e em nós mesmos. E se essa pessoa ela desonrar esses princípios, ela já não serve para você. Aí depende também daquilo que você acha, como que você acha que é princípio, do que você acha que é normal. Então você vai precisar realmente se conhecer, orar a Deus. Ah, Cíntia, você falou que não é Deus que escolhe o nosso cônjuge, né? A nossa cônjuge. Realmente não é Ele que vai fazer essa escolha, mas Ele está nos ouvindo. Então ore. Sempre tenha intimidade com Cristo. Mesmo que você esteja só namorando, você precisa orar. Sempre buscar de Deus uma direção certa para tomar. Que Deus ele irá te direcionar cada passo que você deve seguir para tomar a sua melhor decisão. Nós seremos mais um nas estatísticas de casais que se divorciaram, de casais que estão sofrendo violência doméstica, de mulheres que estão sofrendo tanto abuso, relacionamentos abusivos. Mas nós precisamos entender como agir em determinadas situações. Como eu disse também no início do podcast, no início do episódio, falei, olha, nós não podemos julgar, né? Nós sabemos que tem as pessoas, cada uma passou por alguma situação, e as pessoas sabem o motivo pelo qual elas terminaram, elas romperam com seus casamentos, destruíram suas famílias. Mas o meu conselho, sendo casada, é exatamente esse. O meu conselho de uma pessoa que passou pelo namoro, passou pelo noivado e está no casamento. E eu sempre fiz tudo com muita certeza, porque eu já sabia que, olha, é até que a morte os separe. Então é algo sério, que as pessoas já deixaram de acreditar que seja sério. Elas já estão levando como se fosse algo muito simples, muito fácil de fazer. E não é. Eu acredito que, conversando com meu esposo algum tempo atrás, nós falamos exatamente disso. Se todo casal de namorado e noivo passasse por um curso, mas um curso mesmo, explicativo, mostrando exatamente o que vai acontecer num casamento, se você fizer a escolha errada, eu tenho certeza que o índice de divórcio iria diminuir muito, iria cair muito, porque as pessoas não casariam. Elas não casariam enquanto elas não tivessem certeza de que realmente estão dispostas a viver até que a morte os separe. Elas não se casariam de qualquer jeito. Se elas entendessem o contrato pactual que existe, o contrato de sangue que existe no casamento. E ele só vê vocês de forma separada quando um ou outro morre. Simples assim. E eu espero que isso traga alguma reflexão aí no seu coração. Só buscar a Deus. Busque a Deus enquanto há tempo de achá-lo. Ore mesmo. Ore do seu jeito. Cíntia, eu não sei orar. Cíntia, eu não sei rezar. Talvez você está me ouvindo aí, você reze, faça isso, fale com Deus. Sabe o que é oração? É uma conversa com Deus. É uma conversa. É eu poder compartilhar com Ele o que eu estou sentindo, compartilhar com Ele os meus erros, os meus pensamentos ruins e deixar com que Ele me responda da melhor forma, que é colocando paz no meu coração e tirando tudo aquilo que não é meu,
que não vem dele para minha vida. E que em nome de Jesus você possa ser tocado com esse podcast, você possa ser tocado com esse episódio. Então compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário, o que você achou desse episódio. Não deixe de assistir o episódio número 1, o episódio anterior. Espero vocês no próximo vídeo, no próximo episódio. Tchau!